O presidente da Câmara dos Deputados, presidente deputado Arthur Lira. Bom dia, como vai o senhor, deputado? Bom dia, Datena. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui em Brasília, Datena, e já na labuta, já com as reuniões, mas com muita satisfação te atendendo e prestando alguns esclarecimentos que você, por acaso, queira fazer, e com muito prazer poder falar com você e com toda a sua audiência. Presidente, tem um assunto que muito pouca gente presta atenção, porque a gente está no meio de uma pandemia. Mas a gente esquece que, além de muitas pessoas feridas nos hospitais por essa doença, não é? Muitas pessoas morrendo por essa doença, se morre por outras doenças também no Brasil e se colapsar de novo o sistema, a situação vai ficar difícil. Eu recebi uma consulta outro dia, se eu podia fazer uma reportagem, porque tem pessoas que são humildes demais, porque entendem demais e são gênios demais e são generosas demais. Né? Um dos maiores oncologistas do Brasil, que eu me reservo o direito de não dizer o nome dele, me procurou e disse o seguinte, falou: Datena, você sabia que esses convênios ficam complicando, por exemplo, convênios de saúde, esses mesmos que fazem lobby aí pra caramba, para poder aumentar o convênio e tal, eles admitem que os remédios para câncer, e esse cara é um dos maiores oncologistas do Brasil, um dos maiores do mundo, os injetáveis eles deixam passar, mas os orais tem uma complicação de que gente tem que entrar na justiça e pedir, pelo amor de Deus, para conseguir esses remédios orais contra o câncer, porque a gente só fala de Covid hoje em dia, tem gente que morre, que tem gente que morre do coração, de câncer, não está no gibi. E o câncer é uma das doenças mais devastadoras que existem. E ele falou: Datena, isso aí passou no Senado e acho que vai para a Câmara e eu não sei como é que vai ficar na Câmara. Falei: bom, olha, eu pelo menos vou te entrevistar e vou fazer uma matéria sobre isso. E quando eu prometo isso a alguém, eu vou atrás. O senhor é presidente da Câmara, Claro. acho que vai passar pela Câmara. Por que os convênios não querem deixar passar os remédios orais? Porque a maioria dos remédios, inclusive quimioterapia, a maioria dos remédios para câncer é feita via oral, 70%. Por isso que eles não querem deixar passar. E parece que esse é um dos projetos que poderão ser apreciados pela Câmara. Eu tenho medo que, com tanta coisa que cai na Câmara, emendas importantes, projetos importantes, claro que eu não quero que esses projetos fiquem no segundo plano, mas o câncer é uma doença terrível, mata muita gente, é lamentável isso. Esse projeto podia ser apreciado em regime até de urgência, porque tem tanta gente precisando desses remédios do Brasil que a gente só pensa que tem Covid no Brasil. Então eu queria me permitir perguntar ao senhor se há chance desse projeto ser colocado em votação e não sei se aprovado ou não, e o que é que o senhor pensa disso. Datena, não tenha dúvida, toda a sua fala e as suas alegações, elas são muito pertinentes e eu tenho muita sensibilidade com esse assunto, porque eu tenho problemas na minha família muito próximos com esse tipo de enfermidade, né? A Câmara, ela vem num ritmo bom, forte, atenta. Algumas matérias são colocadas na prioridade em detrimento de outras. Nós estamos num período meio que funcionando virtualmente, né, com alguns líderes no plenário que muitas vezes dificultam entendimentos. Com muito esforço, colocamos as comissões para funcionar, que elas estavam paradas, sem funcionar todo o ano de 2020, e muitas matérias como essa, eu tenho certeza da força desse tema e da importância dessa discussão, elas ficaram paradas nas comissões, não é? Muitas matérias de efeito emergencial para a pandemia, muitos setores da economia, na saúde, na ação social. Então, foram milhares de assuntos importantes que foram tratados pela Câmara dos Deputados, mas esse não está fora do nosso radar. Eu tenho recebido, principalmente, eu quero fazer justiça
a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, se eu não me engano, é de Rondônia, ela é do PDT, a deputada Silvia Cristina, ela tem lutado muito por esse tema. E nós já submetemos esse tema à discussão da Comissão Externa de Saúde, à Comissão de Saúde da Câmara, para que ele o mais rápido possível possa vir ao debate, e vai vir ao debate, e com a clareza e a luz das especificações, as informações que eu tenho a esse respeito, elas são realmente necessárias. Há remédios que têm maior eficácia, ainda no sistema de endovenoso, mas que prejudica muito a saúde do paciente. E há remédios com muita efetividade já de maneira oral. Mas nós temos a informação de que alguns remédios, ou alguns deles, ou muitos deles, já estão sendo também autorizados pelos planos de saúde. Então, com toda a sensibilidade que esse caso requer, eu digo aqui que ele está na alça de mira das votações do Congresso, da Câmara, até porque ontem eu recebia alguns parlamentares, também da bancada da saúde de Minas Gerais, preocupados com a provável terceira onda, mas não é a terceira onda do Covid, é a terceira onda das demandas reprimidas na saúde, como câncer, coração e muitas outras doenças que a população ficou sem espaços, com receio de tratar nos hospitais por causa da contaminação e por causa da circulação do vírus, como você claramente enumerou aí, com as dificuldades de contenção ou até falta de competência de órgãos controladores de prever e planejar medidas restritivas para conter o avanço indiscriminado. Porque essa doença é tão terrível que, além de colapsar o sistema de saúde, ela faz parecer que só tem gente morrendo de Covid, que não tem mais gente morrendo de nada, né? E não é essa a realidade, né? E não é essa a realidade. É outra. Não, nós estamos conversando aqui, duas pessoas conversando, né? O senhor, o cidadão, um dos cidadãos mais importantes do país. Eu realmente não tinha informação sobre o problema de saúde da sua família. Espero que a pessoa seja ajudada pelos médicos e por Deus, principalmente, porque eu acredito muito em Deus. Mas os remédios são importantes. Espero que quem quer que seja tenha a proteção divina e a ajuda dos médicos. Nós estamos conversando, duas pessoas aqui. Eu não tive Covid até hoje, graças a Deus, mas eu quase morri de infarto. Eu tive um infarto no miocárdio, que se eu não caísse no Hospital Sírio-Libanês, e muita gente não cai lá, a maioria cai no SUS, eu teria morrido. Quer dizer, entre duas pessoas aqui, já deu 100%. Então tem muita gente morrendo de outras doenças que não Covid, que parece que não tem mais ninguém morrendo de diabetes, de infarto e daí por diante. Tomara que essa situação, que parece se complicar a cada dia que passa, porque parece evidente uma terceira onda, tomara que essa situação seja amainada por mais chegada de vacinas e... Não, enfim, dessa vez essa é a nossa luta, né? Essa é a nossa luta, porque a dificuldade mundial ela é grande e você não pode fechar, a visão não pode ser muito oblíqua, Datena, porque sempre seria assim. A gente sabia que seria assim. Os países ricos, com maior capacidade financeira, iriam investir em todas as vacinas e, lógico, iam controlar essa demanda a princípio. Mas já tínhamos essa prospecção, né? Nós estamos trabalhando incansavelmente, incessantemente, procurando alternativas, abrindo conversas, mantendo as relações diplomáticas em ordem, apertando quem tem que apertar, cobrando de quem tem que cobrar. Eu, nas últimas 3 semanas, me reportei umas 5 vezes ao ministro da Saúde. Eu acho que as comorbidades são importantes, lógico, mas nós tínhamos que estar descendo pela idade. O Brasil saiu de um ritmo de 700, 800, 1 milhão de pessoas vacinadas por dia a 100 e poucas mil, 200 mil, porque está seguindo aí o PNI, que não, do ponto de vista errado, vem atacando as comorbidades entre 30 e 50 anos, entre 30 e 59 anos. Acho que poderia estar descendo pela idade, estaria atingindo
maior número de pessoas, e sempre que chegasse uma pessoa com comorbidade bem evidente, ela teria prioridade. Então, toda a nossa preocupação para que agora, no mês de junho, a gente possa alcançar aí 40, 50 milhões de doses, que julho chegue também com muita força e que a gente tenha o mais rápido possível uma quantidade considerável de brasileiros vacinados, porque as vacinas têm se mostrado eficientes, inclusive contra essas novas cepas, e infelizmente nesse mundo globalizado e com a falta de programação adequada, elas se espalham muito rapidamente, né? Gostei da visão do presidente Lira, viu? Porque eu sempre pensei desse jeito, eu fiquei imaginando, eu só não defendi essa causa, porque poderia ser alguma coisa tipo assim, causa própria, né? Eu fiquei pensando, caramba, eu sou o grupo de risco inteiro. Eu não tenho baço, portanto a minha imunidade é mais baixa, porque eu fiz uma cirurgia de tumor de pâncreas há 15 anos atrás. Então minha imunidade é muito baixa. Como eu tirei uma boa parte do pâncreas, eu não produzo insulina. Então eu sou um diabético extremamente grave. Tenho 5 stents no coração, 6 agora, com esse último infarto que eu tive. Quer dizer, ultra prioritário, né? Pois é, mas eu nunca defendi isso, porque o cara fala assim, esse cara está advogando em causa própria. Mas tem gente que precisa desesperadamente da vacina e tem muito pouca fiscalização com essa história da xepa, que tem muita gente que não precisa da vacina, de repente fala assim, passei lá em frente, o laboratório era a última que tinha lá, dose me ofereceram e tal. É um absurdo isso. Eu aqui digo a você de público, eu fiquei muito preocupado com essas questões, porque você vê o número que diminuiu de vacinados por dia. Você vem acompanhando esse vacinômetro e com todo louvor às pessoas que têm comorbidade, lógico que elas não podem ser esquecidas, elas têm que ser priorizadas. Mas se você vinha no ritmo de 700, 800 mil pessoas por dia, 1 milhão de pessoas por dia, chegou-se a vacinar, e você baixa para 100, 200 mil, em 15 dias você perde 10, 15 milhões de pessoas, né? E a vacina da Pfizer, por exemplo, que já está sendo usada nas cartazes, ela tem uma validade menor e ela precisa efetivamente ser usada rápido. E aí a gente tem informações aí em São Paulo, por exemplo, na semana passada, que tem um determinado local que o pessoal estava aperreado, porque tinha 1.800, 2.000 doses sem demanda. E muitas vezes também a fila não andava, porque a comorbidade, quando ela não é explícita, você demanda um laudo médico, um atestado, e a gente tem medo que nesse jeitinho brasileiro esses atestados comecem a proliferar de maneira mais efetiva, né, sem tanta veracidade. Então, é importante que a gente fique vigilante, Datena, e cobre das autoridades, claro, todas que são constituídas, para que a gente acelere o ritmo da vacinação, que acelere a compra, a chegada de vacinas, que fique se mexendo com todas as possibilidades. Eu tive a informação que a Anvisa pode, de hoje para amanhã, dar a liberação de uma vacina indiana também, chamada Covaxin, que, se for confirmada, tem a possibilidade de agora em junho dar entre 10 e 20 milhões de doses a mais, né? Ela também é daquela mesma linha da AstraZeneca, por ali, então é uma vacina conhecida, como é a de Oxford, né? Então, todas as tentativas para que a gente aumente significativamente a quantidade de vacinas, que é o que vai resolver e dar tranquilidade para a economia, para desafogar o sistema, para que as outras doenças, principalmente essa do câncer, tenha de novo a estabilidade dos tratamentos, porque pessoas sim vão morrer, pessoas sim vão se agravar seu estado de saúde, porque o sistema está voltado 100% numa polarização política e endêmica da questão do coronavírus. Olha, essa entrevista para mim já foi bastante esclarecedora, porque tem tanta gente que precisa de atendimento médico, de vacina, tem tanta gente ao Deus dará. Esse é o grande detalhe, o senhor matou a charada, vem dizendo isso faz tempo. Esse negócio de humanidade, a gente ia conhecer a humanidade de verdade com uma terrível doença como essa, que é um flagelo do tempo moderno. Dos tempos modernos é o maior flagelo que a gente enfrenta. E aí, grandes países começam a fazer o quê? Começam a usar a vacina como reserva estratégica e começam a usar a vacina como poder de barganha. Eu toma lá, da cá mesmo, internacional, e é um grande negócio, porque tem gente lucrando com isso pra caramba. A humanidade de verdade
a ação humanitária da humanidade a gente está vendo muito pouco. Falam em quebra de patente, pois isso é uma piada, porque quebra de patente você demora um tempo para quebrar a patente para ensinar para quebrar uma patente, alguém que vai ter a alguém que patente. peça registro no seu país, né? Que não é o caso. Não, e para você ensinar o sujeito a tecnologia depois da quebra de patente, demora mais 6 meses. Então, nós não podemos esperar 1 ano e meio para quebrar a patente. A gente tem que ter a ajuda de quem tem vacina, mesmo que a gente pague por isso. Agora, presidente, eu não vou ser muito, não vou me alongar muito, porque o senhor tem uma agenda grande e importante, e não queria falar de política, mas é impossível falar de política com o senhor que representa um cargo que é um dos mais importantes da nação. Não é? Primeiro, repercutiu muito a entrevista que o senhor deu ontem, ou pelo menos a declaração que o senhor deu ontem sobre o presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que o Bolsonaro, na avaliação, está no seu pior momento e que o Lula pode ser o presidente? O senhor afirmou isso não, mas ou não afirmou isso? Veja como as coisas são no país, Datena. Você fala uma fala e as pessoas, num contexto, tiram parte da fala para fazer a sua versão. A pergunta que me foi feita era como é que eu avaliava as pesquisas que davam o crescimento do candidato Lula contra o presidente Bolsonaro e tal. O que é que eu disse? Que pesquisa é um retrato do momento. Eu não me arriscava a dizer o que é que vai ser a eleição daqui a 1 ano e meio. E é muito ruim você mudar método de pesquisa. Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa hoje por telefone, amanhã vai fazer presencialmente. É totalmente diferente o público-alvo, as condições de pesquisa, a maneira como você responde. E pior ainda, você comparar numa pesquisa uma situação de difícil ou de dificuldade, seja por culpa ou não de um governo, e nós não podemos dizer que o governo, nem o presidente Bolsonaro está atravessando a melhor fase. Por quê? Pela questão da vacina, tem uma CPI em curso, que no meu ponto de vista é inadequada no tempo, né? Com muitos debates, e o outro possível candidato, numa tese de ter tido uma decisão do Supremo que o torna elegível. Então, você comparar um momento de um com o momento de outro agora, nada tem a ver com o que vai ser feito lá na frente. E aí, o que é que foi noticiado? Que eu disse que o Bolsonaro estava no pior momento, que o Lula estava no melhor momento, dando a versão de que isso teria uma possibilidade clara de vitória de um candidato sobre o outro, quando na realidade eu não disse isso. Eu fiz justamente dizendo que pesquisa é fruto de momento, você tem que olhar para os métodos e que você analisar os dois nesse momento é injusto para vender uma fotografia que eu não acho que refletirá na frente. O que o senhor acha que vai ser refletido ali na frente pela experiência que o senhor tem em eleições? É polarização mesmo entre a direita e a esquerda, o Bolsonaro e o Lula? E o senhor não acredita numa terceira via apresentada pelo centro? Não, eu não acredito em uma terceira via, né? Eu acho que os dois candidatos são fortes, que ainda está muito cedo, nós temos muita matéria, muita votação importante para fazer, que pode mudar significativamente o quadro do Brasil, não é? Então eu acho que os dois são os mais fortes. Eu não acredito numa terceira via, mas não é de hoje não, Datena. É da redemocratização para cá, da eleição de Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva, naquela de 89 para cá, sempre teve o PT de um lado e alguém do outro. Um quadro político que nunca esteve fora de nenhuma eleição foi o PT. É só você ir pegando de eleição a eleição, né? Mas teve polarização com Collor, depois teve polarização com Fernando Henrique Cardoso, teve polarização com Aécio Neves, teve polarização com Jair Bolsonaro, né? Então, o Bolsonaro ocupou, na última eleição, a polarização que o PSDB fez durante, quase 20 anos com o PT. Então, ele ocupou esse espaço, e esse espaço, nessa eleição de 22, a continuar da maneira que vai, o resultado é muito duro, né? Vai ser uma eleição dura, polarizada, sem extremismos, porque o Brasil não é feito de extremos, o Brasil é feito justamente de consenso,
e quem vai decidir se o candidato mais à direita ou mais à esquerda vai ser vencedor é justamente o eleitor do meio, é a política, e eu acredito sempre na política como meio de solução dos problemas, e que muitas matérias, eu tenho certeza, e temos trabalhado muito aqui, para a aprovação de reformas importantes, de temas estruturantes, que mexam com a economia, que mexam com a energia, que mexam com o social, que mexam com a pandemia, que mexam com reforma de Estado, para dar uma maior musculatura ao Brasil para o futuro. E isso vai refletir, não tenho dúvidas, também na eleição de 22. O presidente Tancredo tinha célebres frases. Uma delas é que quando há polarização, o melhor é a moderação. O senhor não acredita numa terceira via, mas acredita que o eleitor do centro possa decidir essa eleição ou a favor do Lula ou a favor do Bolsonaro. A tendência é para quem mais num quadro de projeção lá na frente, quando o senhor diz que é imprevisível. Mas se pode tirar alguma coisa da sua experiência política em relação a essa pergunta. Claro, eu acho ainda hoje que os ventos que sopram no Brasil são os ventos de centro-direita. Eu tenho certeza disso, pelas pautas, pelas conversas, pelas votações, pela vocação que hoje tem um Congresso reformador, um Congresso mais liberal. Então, o eleitor hoje brasileiro é um eleitor ainda de predominância, de maioria, na minha visão, e eu respeito as que são divergentes, claro, mas um eleitor de centro-direita, eu penso dessa maneira. Falou-se muito nisso, mas hoje eu li rapidamente, acho que na capa do UOL, que não haveria clima para processo de impeachment, apesar do número de processos contra o presidente Jair Bolsonaro. O senhor também acredita que isso é tema passado e não vale a pena discutir? Não, Datena, a gente tem que... Desculpa, eu estou com uma garganta. A gente tem que discutir isso com muita responsabilidade. Não é? Eu sou muito cobrado porque o senhor está sob a sua gaveta com mais de 110 processos, pedidos de impeachment. Não é? Nessa questão, a gente tem que ter a responsabilidade de saber que o presidente da Câmara não é ele que faz o impeachment. Eu tenho dito isso em todos os momentos. O impeachment se faz por diversas circunstâncias. Quando você perde a capacidade política, quando você perde a capacidade de gestão econômica, quando você cria no Brasil uma condição de desemprego absurda, quando você cria no Brasil uma condição de inflação incontrolável, quando a economia vai mal, quando o povo está na rua. Então, esses componentes, eles formam essa situação. E nós não enxergamos essa situação no Brasil e não é da autoridade pessoal de qualquer parlamentar instabilizar um país politicamente com uma ruptura política muito séria, que é a troca abrupta de um presidente da República. Não é? Tem pedidos que são risíveis, tem pedidos que são inócuos. Então a gente tem e estamos observando de um por um, analisando de um por um, para nos posicionarmos muito em breve sobre grande parte deles. Agora, é importante dizer que o ex-presidente, por exemplo, da Câmara, teve muita responsabilidade, quando mesmo fazendo uma oposição velada ao presidente Bolsonaro, nunca ousou pautar nenhum dos 64, 65 pedidos que tinha, porque não via justamente todo esse cenário previsível. Então, o Brasil hoje tem uma tendência muito forte de alta, apontado em todas as agências que medem risco de avaliação. O Brasil pode crescer aí entre 3,8% e 4,5% do PIB esse ano ainda, mesmo com todas essas dificuldades. A arrecadação do governo central aumentando, a arrecadação dos governos estaduais aumentando, os empregos formais reagindo até quadrimestre a quadrimestre. Então nós temos aqui, respeitando todo esse momento de dor de quem perdeu um ente familiar, um amigo querido, uma pessoa próxima, ser solidário com o tratamento mais duro e preventivo desta pandemia, mas nós temos também a obrigação de trabalharmos uma estrutura, de trabalharmos a viabilidade do Brasil estar apto a se recompor rapidamente no cenário econômico, da sua geração de emprego, de renda, da indústria, da agricultura, enfim, de todos os setores, né? E eu tenho certeza absoluta de que a Câmara dos Deputados, com muita democracia, com muita transparência, com muito debate, com muitas reuniões, com muitas audiências, tem cumprido o seu papel, Datena.
votando matérias importantes no combate à pandemia e votando matérias importantes de reformas estruturantes para o nosso país. Bom, a pedido do Paulo Guedes, que agora diz que está em modo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro pretende mudar o imposto de renda. Como é que a Câmara analisa mexer em tributação nesse momento do país? Atena, nós tivemos e estamos tendo várias reuniões, né, para ajustar procedimentos. Antes de eu viajar a São Paulo, eu estive em São Paulo ontem para essa conferência. Na segunda-feira nós tivemos uma reunião, eu, o presidente Rodrigo Pacheco, o ministro Paulo Guedes, o secretário executivo do Gabinete Civil, o pessoal da Segov, do Senado e da Câmara, justamente acertando procedimentos. E nós vamos fazer uma discussão mais apurada de fazer uma reforma tributária possível, não é? Porque o ótimo é inimigo do bom, que a gente possa ter 3 ou 4 pilares básicos, que é simplificar, desburocratizar, não aumentar a carga de impostos e dar segurança jurídica de investimentos, tanto estrangeiros quanto nacionais. Não é? Nós temos esse dinheiro represado. E aí tem a parte da reforma que ela é infraconstitucional, que é uma proposta de um PL que está na Câmara já da CBS, que nunca foi analisada, né? Que é a discussão do alargamento da faixa de isenção da pessoa física e a diminuição também da alíquota máxima de 27, sei lá, para uns 23, 24, isso a depender muito da condição de estabilidade da arrecadação também, para não comprometer os serviços do Brasil. É de discutir a questão do imposto de renda da pessoa jurídica, de discutir lucros e dividendos, é de discutir o IPI seletivo, é de discutir um passaporte tributário para pessoas jurídicas, sejam micros, pequenas, médias, grandes empresas e também as pessoas físicas. É de se discutir também a PEC, porque a PEC, na sua proposta constitucional, ela fala da tributação de consumo, que são os impostos estaduais, os impostos municipais, a unificação desses impostos. Então, a PEC, ela, no andar que está, ela deve começar sem vaidade nenhuma da Câmara pelo Senado Federal. É mais rápida a tramitação lá, é um colegiado menor, as especificidades também do presidente da comissão mista lá, que foi o senador Roberto Rocha, está apto para começar pelo Senado, a PEC, e a Câmara começaria também com alguns assuntos com o Senado, as matérias infraconstitucionais. E aí o que for aprovado na Câmara vai para o Senado e vice-versa, o que for aprovado no Senado vem para a Câmara, para que a gente, trabalhando muito, consiga entregar ainda nesse ano de 21, nessa janela de trabalho, que eu encaro 21 como um ano de dificuldade ainda do recrudescimento da pandemia, mas com a janela de trabalho para que a gente possa entregar ao país ano que vem um país mais justo, um país mais equânime, um país mais moderno, um país que tenha condições de enfrentar, de trazer e de ser fonte de investimentos. Para finalizar, presidente, o senhor falou por alto, mas como é que o senhor analisa a CPI, querendo reconvocar o Pazuello, o ministro da Saúde, o Queiroga, e agora a possibilidade de extensão a governadores e prefeitos? Olha, Datena, falando de uma maneira bem tranquila, a CPI é um instrumento de fiscalização do Congresso Nacional em direito de minoria. Tanto é que o quórum de propor é sempre muito abaixo das maiorias absolutas, das maiorias simples, né? Eu acho que é lícito o papel. Eu torço para que a CPI do Senado tenha um relatório imparcial, que os senadores tenham sempre bom senso para apontar o que realmente foi dolo, o que foi erro, né? O que eu tenho me posicionado sempre com muita clareza, desde quando eu era candidato, depois que me elegi, em todos os momentos, é que o timing da CPI está errado. Nós estamos conversando aqui, eu digo em todo lugar, Datena, como é que foi a nossa entrevista? Você não vai saber dizer, porque ela está acontecendo, ela está em andamento. A pandemia, ela está em vigor. Nós estamos hoje dizendo que todos os estados estão beirando aí 90% de ocupação de leitos de novo, né? Diminuindo as mortes, sim, mas aumentando as internações. Então o problema não está resolvido, nós não vencemos, nós não resolvemos, nós não vacinamos, nós não nos ajustamos. E quem cometeu erros, Datena, seja doloso, culposo, seja político, seja federal, estadual, municipal, está pego.
O fato de resolver agora é trazer um debate, tirar o foco, modificar sentimento de atenção do Ministério. A gente fica preocupado com as ações, porque o Ministério está, 80% focado em estar respondendo demandas da CPI, quando deveria estar focado em estar discutindo essa questão de centralizar a CPI indiana para não disseminar, em estar vendo a questão do PNI, se é melhor na idade, se é melhor na comorbidade, quando podia estar nessa questão de distribuição de vacina, de compra de vacina. Então, nós perdemos foco com a imprensa dando espaço 24 horas para uma cobertura de uma CPI que, por enquanto, tem se demonstrado, como tudo no Brasil ultimamente, uma polarização de um lado contra o outro, de um discurso contra o outro. E agora nós vamos descer a investigar e ouvir governadores e prefeitos. Onde vai parar isso, eu não sei. Agora, o que eu penso e digo claramente é que o momento é inadequado, não vai produzir, ressalvado interesses de parcialidade, um relatório justo, e eu penso que não será bom para o Brasil, nem para efeitos, se ela não apresentar soluções. Então, qual a solução que a CPI pode apresentar agora? Ela vai comprar vacina onde? Todas as mudanças e cobranças a gente tem feito administrativamente, votando projetos importantes que facilitem o acesso à vacina no braço da população brasileira. E nós estamos à beira de uma terceira onda que parece ser uma terceira onda pior que as outras e mais letal. Então era bom a gente ter foco mesmo no combate à doença. Bom, presidente, foi um prazer falar com o senhor, um ótimo dia. Saúde, Deus lhe proteja, aos seus também. Abraço grande. Muito obrigado, Atena. Foi um prazer enorme poder falar com você e com a audiência grandiosa que você tem, poder tirar essas dúvidas, né? Poder esclarecer alguns assuntos que uma coisa que eu tenho e queria finalizar dizendo isso é horror, aversão, né? Então, os fatos têm que ser claros, colocados de maneira transparente, com muito debate, e é esse o nosso objetivo aqui na Câmara dos Deputados, estar sempre aberto para você, para toda a imprensa e para todos os brasileiros que necessitem. Presidente, foi um prazer. Bom dia, muito obrigado ao senhor. Fique bem. Um abraço, saúde e paz.